a marcha será cíclica, mas também as ações judiciárias serão cíclicas até que se revogue este regulamento. Os argumentos do Instituto Nacional de Comunicações. O presidente do Conselho de Administração do INCM garantiu que o regulador apenas eliminou as tarifas ilimitadas para evitar o colapso das empresas de telefonia móvel resultante da concorrência desleal. Se nós tivéssemos deixado que o mercado continuasse assim, o mercado ia colapsar. Esta é a razão de fundo que fez com que o regulador tomasse a decisão de colocar preços mínimos, porque havia práticas anticoncorrenciais e o regulador teve que intervir para que houvesse balizas. Todos os atores, todos os operadores tinham que jogar dentro das regras, dentro da concorrência. O que estava a acontecer neste momento no nosso mercado, havia riscos de ficarmos apenas com um operador, um colapso do mercado das comunicações, e quem tem responsabilidade de regular tinha que tomar alguma decisão. Tuamote não admite se houve ou não agravamento das tarifas de chamadas e dados, mas pede à sociedade para que saiba perder em nome de um bem maior. Eu, como consumidor, gostaria de continuar a comprar comunicações abaixo do custo. E eu compreendo a frustração. Mas neste momento, como regulador, nós achamos que é fundamental, era necessário fazer uma cirurgia num dedo para evitar que amputasse o braço. E o que nós reduzimos foi o bônus, aliás, o pacote ilimitado, que fique bem claro. O pacote diamante ou qualquer que seja o pacote, o turbo giro, entre outros, esses nomes continuam lá, mas eles não são oferecidos de forma ilimitada. Já tem limitação dependendo dos minutos, dos megas e dos SMS. O INCM fala de bonificação para alguns segmentos da sociedade. E já introduzimos para que os estudantes tenham acesso gratuito. Introduzimos para que os conteúdos locais hospedados em Moçambique sejam acedidos em redução de 90%. Essas medidas são novas e podem visitar as lojas dos operadores, onde ver lá uma multiplicidade de pacotes com vários benefícios, mas estes não estão ilimitados. Uma situação que só vai beneficiar as operadoras móveis e prejudicar os consumidores, de acordo com o presidente da Proconsumer. Enquanto a reguladora estiver preocupada com a concorrência entre as três empresas de telefonia móvel em Moçambique, esse exercício nunca vai beneficiar os consumidores em Moçambique. Exato. Isto tem que ser claro e tem que estar sublinhado, porque as empresas são autónomas para, no intervalo em causa, não é, fazer o que quiserem. Quais são, de facto, os argumentos que levam a esta manifestação junto ao INCM, tendo em conta aquilo que foi dito pelo PCA? Aquela que foi a posição tomada pelo PCA do INCM acaba, de uma certa forma, sendo até um pouco infundada, tendo em conta que não é um bem que vai ser, de certa forma, beneficiado. Vai beneficiar a maioria, mas vai beneficiar a um determinado grupo. E este determinado grupo é automaticamente composto pelas operadoras de telefonia móvel operacionais em Moçambique. Nós sabemos o histórico das operadoras a nível nacional, não é novidade para ninguém. Algumas entraram quase em fase de falência, as outras estão praticamente a verificar um estágio de situação complicada a nível do estrangeiro, que também já implicou, de certa forma, algumas mudanças a nível nacional. Vamos olhar também para uma que está praticamente a trazer um faturamento, e este faturamento acaba não sendo praticamente abrangido neste leque de dificuldades, e sendo, nesse caso concreto, a única operadora que poderia sobreviver a nível nacional. Wilker, até que ponto estas marchas podem trazer solução a este problema? Ou seja, são elas um instrumento capaz de forçar a redução das tarifas ou há que equacionar outras soluções?
Bom, as marchas não são as únicas ofensivas, neste caso concreto, que a sociedade civil está a ter ou está a adotar como estratégia. Se nós formos a ver, a marcha é praticamente o início desta situação que acabou até levando-nos à mesa de negociação. Diga-se que o NCM convocou-nos para ir, chamou-nos neste caso concreto para ouvir as nossas preocupações e diante disso chamou-nos depois para uma segunda ronda que era para poder apresentar aquelas que eram as nossas preocupações e como uma das nossas preocupações ou melhor, soluções ou alternativas para este pacote que nós apresentamos automaticamente foram duas alternativas. A primeira foi a revogação total deste regulamento, que na nossa ótica é completamente descabido, não faz sentido nenhum e não observa, primeiro, aquelas são as tendências de mercado a nível de desenvolvimento tecnológico, que é importante para o desenvolvimento dos recursos humanos a nível nacional e impacta diretamente na economia e no desenvolvimento social. Segundo, não observa o nível de condição de vida dos cidadãos moçambicanos, o que nós consideramos também um grande atropelo. E terceiro, vamos olhar também para o custo de vida dos diversos produtos, porque quando foi o combustível, ninguém reclamou. O combustível está na casa quase dos 90 e por aí vai, mas ninguém reclamou, ninguém fez barulho nenhum de todos os produtos que têm aumentado. Mas a internet acaba sendo um dos veículos que vem, de certa forma, diminuindo este impacto. E a segunda solução que nós apresentamos, fora a revogação total e completa deste regulamento, foi diretamente o incremento, ou seja, a reposição dos pacotes anteriores, principalmente os pacotes de internet, e depois vamos olhar para aquilo que é o incremento num intervalo de 10% a 15%. Porque dos inquiritos que nós fizemos, foram mais de 7 mil inquiritos que nós fizemos esta recolha em aproximadamente 48 horas e tivemos este resultado em que primeiro era a revogação, segundo era este incremento gradual. E essas foram estes dois sinais que nós colocamos em cima da mesa. E o NCM, acho que a uma altura destas, porque não nos deu sinal nenhum, ignorou-nos. E nós, depois da marcha, vamos partir para a próxima fase, em que já aproveito desde já convidar a STV e os outros órgãos para participarem. Vamos apresentar aquela que foi a providência cautelar que foi submetida para esta situação, para os outros pontos em que a marcha foi inviabilizada, foi, por exemplo, no caso concreto da província de Manica, em Chimoio, em que a marcha praticamente foi inviabilizada, em que, em termos constitucionais, se calhar não vou falar mais para frente, houve um indeferimento e não é isto que a lei preconiza, é um atropelo grave para aquilo que vai ocorrendo a nível das cidades. Então, o nosso próximo passo, o nosso próximo foco será a apresentação na segunda-feira dessa providência cautelar. A marcha será cíclica, mas também as ações judiciárias serão cíclicas até que se revogue este regulamento.